Paz, queridos, tivemos um probleminha aqui com o vídeo na hora de começarmos a palavra, mas como eu estava falando, é bom nós estarmos juntos, ainda que através da rede social, nós que, devido ao problema não só no nosso estado, mas na nação por completa, no mundo por completo, né? Mas glória a Deus pela rede social, que é capaz de nos aproximar, que é capaz de nos manter juntos, não só nós da Cristo Salva, mas como a maioria das igrejas estão fazendo, estão transmitindo, né, seus cultos, suas adorações através das redes sociais. Isso é uma prova de que, ainda que limitado, estarmos juntos num templo, mas a igreja do Senhor não para. A igreja do Senhor continua atuando, a igreja do Senhor continua adorando ao Senhor, a igreja do Senhor continua trabalhando, como nós vimos um pouquinho mais cedo, né, na live do pastor Alberto com o diácono Márcio, trabalhando, fazendo a obra do Senhor. Então, glória a Deus por isso, porque a igreja do Senhor é atuante, ela não para. Ela atua, ela trabalha independente da circunstância. E nessa oportunidade, querido, eu queria assim trazer para nós, nesta noite, uma palavra que Deus colocou no meu coração, que Deus tem colocado no meu coração, nesse tempo de quarentena, onde, graças a Deus, por isso eu tenho usado esse tempo para ler a palavra, para estudar, para ouvir, para estar em comunhão com o Senhor, para verdadeiramente assim ouvir de Deus aquilo que Ele tem para falar conosco. E eu queria transmitir para vocês isso, o que Deus colocou no meu coração. E eu queria ler um texto bem conhecido, né, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao 6. Então, 2 Reis, capítulo 20, versículo de 1 a 6. Na minha tradução, que é da linguagem de hoje, né, atual, ela diz assim, o versículo 1. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente, quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Senhor Deus diz, põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: ó Senhor Deus, lembra que eu tenho servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que queria que fizesse. E chorou amargamente. O rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse: volta e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo: eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado, Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas, e vou curá-lo. E daqui a 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria. Guarde bem esse versículo, querido. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Vou ler de novo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Preste bem atenção. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Amém? Querido, segundo o livro de Reis, como nós lemos aqui, especificamente no capítulo 20, né, que a gente acabou de ler, mas o livro de 2 Reis, ele retrata a história dos reis de Israel em 2 reinos, o do sul e o do norte. E esta divisão, querido, do reino de Israel, ela se deu após a morte do rei Salomão, quando seu filho Roboão
assumiu o trono. Os relatos bíblicos também, aqui de 2 Reis, capítulo 20, nos mostram que vários reis, eles se levantaram contra Israel, que vários reis se colocaram para fazer guerra contra Israel, e que os reis que naquela época existiam eram reis que verdadeiramente também que o Senhor havia levantado para estar à frente de Israel, eram reis que aos olhos do Senhor eram maus, sendo que esses reis da região do sul e do norte, os reis que Deus também levantou, a Bíblia vai nos mostrar que estes reis andavam nos caminhos do Senhor, de forma que o Senhor se agradava desses reis, e sendo que o rei Ezequias foi o que melhor, vamos assim dizer, agradou o coração do rei, o filho de Acás, descendente de Davi. E a gente vai fazer então assim, buscar um apanhado, o que significa Ezequias, já que nós estamos falando desse rei. O nome Ezequias, querido, significa o Senhor é a força. O Senhor é a força. O seu reinado, o reinado de Ezequias, foi muito bem sucedido. Ele assumiu o trono quando tinha apenas 25 anos de idade. E a Bíblia nos mostra que ele reinou 29 anos. E a Bíblia também nos diz que Deus era com ele. E ainda, querido, no livro de 2 Reis, capítulo 20, encontramos também o relato desse encontro que nós acabamos de ler entre o profeta Isaías e o rei Ezequias, que estava à beira da morte, se encontrava doente. E Deus então, usando o seu servo o profeta Isaías, faz com que ele vá até o rei e lhe dê um recado dizendo para ele: olha, coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer, como diz 2 Reis 20, capítulo 1. Mas o texto também vai nos revelar, querido, que a atitude que o rei tomou mudou as circunstâncias, que após ele ter recebido esta mensagem de Deus através do profeta Ezequias, através do profeta Isaías, Ezequias faz o seguinte: ele vai orar, ele não fica se lamentando, ele não fica questionando Deus, né, por quê, ele não fica murmurando, mas a palavra de Deus diz que ele vai diante do Senhor e começa a orar, ele começa a clamar. Querido, uma das coisas que nós podemos entender que a oração é uma arma poderosa que Deus colocou à nossa disposição. A forma de nós nos colocarmos em contato com o Senhor, a forma que nós temos de nós nos aproximarmos do Senhor, em nos fazermos ser ouvidos pelo Senhor, não é pura e simplesmente através do louvor, não é pura e simplesmente de irmos à igreja, não é pura e simplesmente de nós estarmos ouvindo uma ministração, mas o que de fato nos coloca em contato com o Senhor, o que de fato faz com que nós sejamos ouvidos pelo Senhor, é quando nós nos colocamos a praticar a oração. Então a oração, querido, a gente vai entender que ela muda circunstâncias, tanto externas como internas. A oração tem poder de anular situações contrárias que se levantam contra nós. A oração move a mão de Deus, querido. A oração move a mão de Deus para agir em nosso favor, segundo as suas misericórdias, e não simplesmente pelos nossos próprios méritos. Então a gente está observando que a oração é algo poderoso. A prática da oração nos leva à presença de Deus, nos coloca em contato com o Todo-Poderoso, aquele que pode fazer todas as coisas. E eu queria então, querido, nessa ministração, desenvolver 3 tópicos com você a respeito da oração. Falar algo de como a oração é importante nas nossas vidas, algo que nós temos que ter consciência. O primeiro tópico que eu queria dizer para você é que a oração move o coração e a mão de Deus, como nós lemos no versículo 5. O rei Ezequias, como eu falei, ele adoeceu e estava à beira da morte. Tanto que o Senhor lhe manda colocar em ordem a sua casa. E após receber esse recado,
o rei Ezequias é levado a orar, a humilhar-se na presença de Deus, demonstrando o conhecimento que tinha de Deus. Ezequias sabia que só o Senhor poderia intervir de forma milagrosa na sua vida. Queridos, a oração do rei Ezequias então nos traz um ensinamento valioso. O rei era um profundo conhecedor do Pentateuco, a palavra de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele sabia que havia uma promessa, querido, sobre a vida daqueles que agradavam a Deus. Ele sabia que verdadeiramente que aqueles que andavam com o Senhor, aqueles que tinham as suas vidas estruturadas na palavra de Deus, aqueles que viviam verdadeiramente assim em santidade com o Senhor, querido, ele sabia exatamente que ele poderia clamar o Senhor, falar com Deus e ter a certeza que Deus poderia lhe responder. Então a oração do rei Ezequias revela um anseio interno que ele tinha de receber esta bênção de longevidade para a sua vida, ainda que ele tivesse recebido uma palavra: olha, coloca sua casa em ordem porque você vai morrer. Ainda que a circunstância física dele estivesse determinando isso: olha, eu vou morrer porque eu estou enfermo verdadeiramente com isso. Mas a Bíblia diz que ele se dispôs a orar, que ele se dispôs a clamar. Ele não aceitou aquela circunstância que ele estava vivendo fisicamente falando. Ele não aceitou aquela palavra de Deus para a vida dele, ainda que trazida pelo um homem de Deus. Ele colocou em prática aquilo que ele tinha de poder, aquela arma que é poderosa que ele tinha, que foi o clamor, o acesso direto que ele tinha com Deus. Querido, nos dias atuais que nós vivemos, nós temos vivido isso, não é isso? Estamos preocupados no momento com essa questão da pandemia, estamos de quarentena, não podemos sair dos nossos lares, estamos limitados nas nossas locomoções. Mas fora isso, temos outros problemas de ordem pessoal que nós estamos vivenciando também. Mas quando nós nos voltamos também para a palavra, para esse período que nós estamos vivendo, o período da graça, do ensinamento do Senhor Jesus que Ele nos traz, nós podemos ver lá em João 15, versículo 7, que vai nos dizer assim, ó: se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem com vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. João 15, 7. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Querido, nós estamos vivendo esta situação. Nós estamos vivendo esse momento crítico. Estamos preocupados, estamos temerosos, sim. As situações que nós estamos vivendo traz um certo temor. Não estamos podendo nos encontrarmos no templo, não estamos podendo termos comunhão uns com os outros. Mas, querido, olha só, se nós nos voltarmos para a palavra de Deus, se nós entendermos qual é a nossa situação hoje, porque Ezequias, ele ora, Deus, ele usa a situação dele, a vida que ele tinha com Deus. Ele fala: Senhor, lembra que andei na tua presença, lembra, Senhor Deus, que fui digno, que fui fiel ao Senhor. Ele usa então as atitudes dele como argumento, como um respaldo para orar ao Senhor. E nesse versículo de João 15, 7, querido, é o que ele está falando conosco: olha, Senhor, eu estou unido com você, com o Senhor, as minhas palavras, as suas palavras, Senhor, estão em mim. Então, se nós verdadeiramente estamos vivendo conforme a palavra de Deus estabelece, estamos unidos com Deus, as suas palavras são algo notórias nas nossas vidas. Não temos simplesmente um conhecimento da palavra, não, mas essa palavra de fato é viva em nós. Ela está nos afirmando que nós poderemos pedir tudo, querido. Então, se você tem vivido, querido, conforme a palavra de Deus estabelece, se a sua vida tem estado no altar do Senhor, ela está te garantindo, não sou eu que estou te garantindo, a palavra do Senhor que é a verdade. Ela: peça tudo que vocês quiserem. Então não vamos ficar puros, simplesmente preocupados, temerosos, seja com a pandemia, seja com as situações que nós estamos vivendo hoje, mas ore ao Senhor,
busca o Senhor, coloque a sua vida diante do Senhor, coloque a sua conduta, use como respaldo a sua vida diante do Senhor. Então, Ezequias, querido, ele se refere à sua conduta fiel durante a sua mocidade e o seu reinado. Ele fala: ah, Senhor, lembra-te que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Querido, esta oração, sabe o que aconteceu? Essa oração comoveu o coração de Deus. A cura veio, querido, porque um justo orou clamando por misericórdia ao Senhor, e Deus realizou o desejo do seu filho. Se você é justo diante do Senhor, se Deus pode olhar para você e te ver como justo, te ver como uma pessoa digna de receber dele as bênçãos, se as suas orações de fato, querido, estão podendo chegar diante do Senhor, assim como ele mudou a situação de Ezequias, ainda que tenha sido Deus que tenha liberado a palavra, mas Deus ouviu a oração de Ezequias, e Deus falou para o profeta: volta lá, diz para o meu filho que eu ouvi a oração dele, e vou fazer conforme ele está me pedindo, vou acrescentar 15 anos de vida para ele. Querido, se você estiver com a sua vida no altar, se você estiver unido com Cristo, se as palavras deles estiverem em vocês, querido, a tua oração vai chegar diante do Senhor como uma voz de comando, como uma palavra de comando, querido, e todos nós, justos diante do Senhor, vamos estar orando: Senhor, nós não aceitamos essa situação de pandemia, nós não aceitamos, Senhor Deus, essa circunstância que pessoalmente eu estou vivendo na minha vida. E, querido, com a nossa oração, Deus vai determinar, seja através de um homem de Deus, seja através da palavra, seja através de um louvor, Deus vai falar contigo, vai te dizer: eu estou ouvindo a tua palavra, eu estou ouvindo a tua oração, e vou verdadeiramente mudar esta questão. Então, querido, Deus se agrada com sinceridade, assim, do nosso viver. Ele se agrada quando o nosso viver é um viver de sinceridade, é um viver em santidade, porque se ele se agrada, querido, disso, consequentemente, ele vai também se agradar das nossas orações. As nossas orações vai chegar diante do trono dele, querido, como aroma suave, como incenso, algo que vai agradar a Deus. E nós entendemos, querido, que ele é poderoso para mudar as circunstâncias, para anular algumas problemas que nós temos recebido, seja no campo pessoal ou seja no campo coletivo, querido. Então, Isaías 59, versículo 1 vai dizer: a mão do Senhor não está encolhida, nem seus ouvidos surdos, para aqueles que verdadeiramente vivem uma vida de sinceridade, de transparência diante do Senhor. Queridos, nós não devemos nos conformar então com as circunstâncias, com a situação do nosso país, com a situação que nós estamos vivendo, talvez no meio de uma comunidade que nós estejamos vivendo, uma situação adversa no seio da nossa família, não é isso? E nem mesmo com as profecias, como eu falei, que já foram anunciadas pelos profetas, porque Deus também usou homens seus, homens que ele levantou para muitas vezes dar palavras devido ao pecado, devido a uma vida errada, uma circunstância que não estava agradando a Deus. E Deus então usa os seus profetas para ir lá e falar. Mas a Bíblia diz isso, que quando nós nos arrependemos, quando nós ouvimos a palavra e entendemos que a situação não é diversa, a Bíblia nos mostra que é capaz de mudar a circunstância, de revogar até mesmo a sua palavra. E a gente vê isso, querido, quando lemos 2 Crônicas, um versículo bem conhecido lá no capítulo 7, a gente conhece muito o versículo 14, mas observa o que diz o 13, quando ele diz assim: olha, quando eu, Deus falando, fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar aos gafanhotos que destruam as colheitas, observe isso agora, ou mandar uma peste atacar o povo. Aí diz o versículo 14: então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se abandonar os seus pecados e orar a mim, a Bíblia diz isso, glória a Deus, querido,
eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Vou dizer que ele diz, querido, quando você orar, você voltado para o Senhor, arrependido, com o coração íntegro, ele fala assim: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Essa palavra é verdadeira, querido. Essa palavra nós podemos confiar que ela se cumpre. O nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele está falando, aquilo que está na sua palavra, acreditar que vai acontecer sim. Então, querido, não se prostre diante da circunstância, não aceite que a pandemia seja algo que está elevado de uma forma que nós não podemos mais vencer. Se nós orarmos, clamarmos a Deus, se nós falarmos com o Senhor, a Bíblia está nos dizendo que Deus vai nos ouvir, querido, e vai fazer com que o nosso país progrida de novo. O segundo tópico que eu queria trazer para você, querido, é que Deus realiza os nossos desejos centrados na sua vontade, como diz o versículo 6 de 2 Reis 20. Ele vai nos dizer que Ezequias passava, querido, por uma dupla tribulação. Qual eram essas duas tribulações que ele enfrentava? A ameaça do rei Senaqueribe, que ameaçava destruir Jerusalém, e a sua enfermidade, que lhe ameaçava tirar a vida. Mas o que como a gente já falou, Ezequias ele não se conformou com essa situação. O rei, inimigos se voltando contra ele, se levantando contra ele, estava sendo ameaçado por pessoas inimigas. Havia uma ameaça física, ele estava doente, estava prestes a morrer. Aí a Bíblia vai nos dizer que através da oração que ele fez, querido, a situação mudou. Então a gente vai ver que o poder da oração anulou a sentença de morte que havia sobre a vida do rei. A oração, querido, anulou a questão da invasão que o inimigo estava tentando fazer a Jerusalém. O poder da oração, querido, anulou a sentença de morte do rei e a destruição de Jerusalém. O rei recebeu uma promessa da parte do Senhor que iria livrá-lo, bem como a cidade, iria dar saúde para ele e iria livrar a cidade. O rei orou ao Senhor dos Exércitos, não se conformou com a circunstância e com a perseguição dos seus inimigos, expressou seu desejo em oração e Deus foi misericordioso para com ele. Querido, faça isso. A oração, querido, é essa arma poderosa que nós temos, de podermos apresentar ao Senhor as nossas razões, de falarmos para Ele: Senhor, eu estou preocupado com isso, eu estou vivenciando essa situação, eu estou passando por este clima, eu estou vivendo essa coisa que está me preocupando. Senhor, eu estou vivendo isso na minha família, um parente meu, um membro da minha casa está vivenciando isso, é de repente a falta de um emprego, é a falta de mantimento, é uma enfermidade. Querido, ore ao Senhor, clame ao Senhor, busque ao Senhor pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida da nossa nação. Querido, então, o desejo do seu povo, quando ele está centrado na sua vontade, e a realização desse desejo é para a glória de Deus. Sabe o que isso significa? Que além de te abençoar, querido, além de te ajudar naquilo que você está precisando, Deus ele também se glorifica naquela questão de: olha, eu vou abençoar o meu filho, eu vou abençoar o meu povo, porque eu também serei glorificado. Ou seja, Deus também tem prazer nesta coisa, né? Nessa bênção que ele vai dar por nós. E o terceiro tópico e último que eu queria dizer é que quando a oração não muda as circunstâncias externas, muda as internas. Sabia, querido? Quando Deus não muda as circunstâncias externas, muda as internas. Certas circunstâncias, querido, em nossas vidas irão nos levar a desenvolvermos uma profunda intimidade com Deus, com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo. Pois na oração, quando praticamos de fato a oração, aprendemos a cantar o cântico do profeta de Abacuque, como ele nos diz lá
em Abacuque 3, os versículos 17 e 18, nós até cantamos no momento do louvor aqui, quando ele vai dizer assim, ó: ainda que as figueiras não produzam fruto, ainda que as parreiras não deem as uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gados no curral, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Querido, esse versículo aqui deixa bem claro: quando nós vivemos com a vida estruturada na palavra, quando temos intimidades com Deus, temos a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Temos a certeza absoluta que Ele está nos abençoando. Mas ainda que Ele não venha fazer aquilo que nós estamos pedindo na oração, querido, mas a nossa maturidade, a nossa comunhão com o Senhor, Ele vai nos levar justamente a isso. A nós, diante da circunstância, nós vamos nos alegrar com o Senhor. A nossa alegria não será pura e simplesmente porque o Senhor me deu, porque o Senhor atendeu minha oração, mas será porque eu sei que Ele está no comando e que no momento certo Ele vai me abençoar. E a gente vai ver isso, querido, por exemplo, na vida do apóstolo Paulo. Quem é que não conhece o apóstolo Paulo, né? Que foi tremendamente usado pelo Senhor, bem sucedido no seu ministério, mas a Bíblia vai nos dizer, querido, que ele tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para lhe esbofetear, não é isso? De modo que não se exaltasse, que ele pudesse se exaltar, querido. E a Bíblia nos revela que ele orou por 3 vezes ao Senhor para que afastasse esse espinho dele. Mas qual foi a resposta de Deus para ele? A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Então, mudou aquele espinho da carne, não tirou aquela situação da vida do apóstolo Paulo. Mas, no entanto, querido, a Bíblia vai nos dizer que Deus mudou o interior de Paulo. Ele não recebeu aquilo que ele quis fisicamente, vamos assim dizer, mas o seu interior foi mudado. O seu interior verdadeiramente, Deus moveu, trabalhou, e Paulo é aquilo que nós sabemos que ele é pela Bíblia. Então Deus sempre muda algo em nossas vidas, querido. Se não muda as circunstâncias externa, Ele muda as internas, nos torna pessoas melhores, nos torna verdadeiros adoradores do Senhor, nos torna as pessoas mais pacientes, pessoas verdadeiramente que esperam e descansam no Senhor. Querido, eu quero então concluir, querido, todas as vezes que nós clamamos ao Senhor, circunstâncias mudam para a glória de Deus. Ele é o Deus que muda as circunstâncias quando o povo o busca em oração. Pode ter certeza disso, seja externa ou interna, Ele sempre nos ouve. Sempre alguma coisa Ele muda em nós. E eu queria então determinar na sua vida isso, para que você possa buscar verdadeiramente ao Senhor, para que você possa verdadeiramente se aplicar nessa ferramenta poderosa que é a oração. Você não está podendo sair, nós não estamos podendo sair, não estamos com liberdade de locomoção. Vamos fazer, querido, desse tempo a oportunidade de exercermos essa vida de oração. Vamos fazer desta oportunidade que Deus está nos dando, querido. Vamos olhar dessa forma: Deus está me dando uma oportunidade de ter comunhão plena com Ele, de estar mais próximo a Ele, de buscá-lo verdadeiramente, como Ele quer que eu venha buscar. Faça desse momento, faça como diz Jeremias 33:3, querido: clama a mim e te responderei, e vou anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Faça isso, querido. Vamos aproveitar o tempo para aumentar a intensidade de oração, até que o Senhor mude as circunstâncias, externas ou internas, e revele os seus propósitos a cada um de nós. Sempre confiante que a oração sincera irá comover e mover o coração de Deus, irá fazer com que a mão de Deus se levante sobre nós, porque Ele é o Deus que muda a circunstância de um povo que ora. Que Deus, querido, em Cristo Jesus, abençoe a sua vida,
abençoe a sua vida de família, abençoe o seu ministério abundantemente e mude circunstâncias em todas as áreas de sua vida que precisam ser mudadas para a glória de Deus. Seja próspero, seja frutífero, tudo quanto você fizer, porque Deus é contigo. Eu gostaria de orar com você. Feche os seus olhos nesse momento e vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor Deus. Eu te exalto, Senhor Deus, por esse breve momento de ministração da Tua palavra, esse breve momento de louvor que fizemos, ó Deus. Obrigado porque não só nós, ó Deus, da Igreja Cristo Salva, Deus, temos usado, ó Deus, as redes sociais, comentarmos a Tua palavra, para termos contatos uns com os outros, Deus. Somos a Tua igreja. No momento estamos impossibilitados de estarmos juntos, ó Deus, mas a Tua igreja não está parada, a Tua igreja não está estacionada, a Tua igreja está se movimentando, a Tua igreja está clamando, a Tua igreja está Te adorando, Senhor Deus. Todas as igrejas, Senhor Deus, têm feito isso, e eu tenho certeza absoluta, Deus, que esta ação da Tua igreja, Senhor Deus, tem chegado até o Teu trono como aroma suave. E eu creio, Senhor Deus, verdadeiramente, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor está agindo, Senhor Deus, que o Senhor está mudando, Senhor Deus, as circunstâncias, Senhor Deus, tanto externa como aquelas internas dentro de nós. Temos crescido, temos tido experiências reais com o Senhor, que tem nos levado, Senhor Deus, ao crescimento, ao amadurecimento. Tenho certeza absoluta, Deus, que quando sairmos, ó Deus, dessa situação que nós estamos vivendo, ó Deus, seremos pessoas melhores, ó Deus, seremos servos melhores, ó Deus, seremos irmãos melhores, ó Deus, mais unidos, ó Deus, nos amando, Senhor Deus, mais uns aos outros, ó Deus, porque estamos com saudades uns dos outros, ó Deus, queremos nos abraçar, ó Deus, queremos ter comunhão, Senhor Deus, queremos estar próximos, ó Deus, e nós cremos que o Senhor está preparando, ó Deus, esse tempo, Senhor Deus, que virá, ó Deus, de bonança sobre nós, quando a Tua igreja se encontrar. Cremos, ó Deus, que quando estivermos juntos, ó Deus, no templo, ó Deus, adorando ao Senhor, ó Deus, veremos um tempo de céus abertos sobre nós, veremos a Tua glória, ó Deus, sobre nós, ó Senhor Deus. Teremos, ó Deus, relatos de experiências grandes, ó Deus, que tivemos contigo, ó Deus, nesse momento de quarentena, Senhor Deus. Deus, continua a nos abençoar, continua derramando sobre nós a Tua glória, Deus. Continue derramando sobre nós o Teu poder, ó Deus, e haja, Senhor Deus, sobre a vida, Senhor Deus, do Teu povo, da Tua igreja. Haja, Senhor Deus, sobre a nossa nação, e haja, Senhor Deus, sobre do mundo, Deus, em geral, Pai. Nós cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Deus. Nós bendizemos ao Senhor, nós louvamos a Ti e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus, e que o grande e eterno amor de Deus e que a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a sua igreja, esteja sobre você, querido, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a nação. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.